A minha casa era simples, de periferia, desgastada pela pobreza. Jardins com as roseiras da minha mãe, plantadas em vasos de lata e contornados por cercas de ripas de madeira. Ia me esquecendo, os varais cheios de roupas e lençóis e as pessoas conversando nas calçadas. Me chamo Cat, eu tenho 7 anos e moro com a minha mãe. Meu sonho é ter um filhotinho de cachorro. Toda manhã, a minha mãe me pegava para pentear o cabelo antes de ir à escola. Aí, no meio do sofrimento, eu já aproveitava para pedir as coisas que eu quero. Ir à feira de doação de filhotes, por exemplo. Mas a resposta era sempre a mesma: não. Mas ela dizia que era alérgica e que tinha coceira só de pensar. Teve um dia de manhã que eu ouvi umas pessoas na casa do lado. Então, fui observar os novos moradores da casa. Fiquei logo curiosa. De repente, vi quando tiraram do caminhão um filhotinho com a sua casinha. Aquilo me chamou a atenção. Me aproximei. Ele sentiu meu cheiro. Mas eu me neguei a sentir amor por ele. Então eu corri pra dentro de casa. Fui pro meu quarto. Aí o filhote começou a ganhar muito, queria até me tampar os ouvidos. Mas ele insistia em me chamar. Fui atrás da minha mãe, que estava lavando roupa. Falei pra ela da chegada dos novos vizinhos. Ela já fala pra eu não chutar. Mesmo de longe, eu escutava o filhote chamando minha atenção. Meu coração bateu forte. Eu não resisti ao chamado dele e fui até a cerca onde ele estava. Ele abriu um sorrisão e abanou o rabo pra mim. E claro que eu aceitei. Nasci ali uma amizade incrível. Fiquei muito feliz, mesmo o filhote não sendo meu. Quando foi de noite no meu quarto, fiquei sonhando. Peguei e fiz uma lista de nomes que podia dar para ele. Com a lista pronta na mão, me aproximei da cerca. Quando uma voz de mulher rouca saiu de dentro da casa falando do filhote. Fuzinho? Isso não é nome que se dá para um filhote. Sem noção esses vizinhos. Gradel era um menino de 9 anos. Pensa num menino esquisito e chegado à maldade. Foi então que eu decidi chamar o filhote de Zinho. E assim o batizei. Na minha rua tinha outra vizinha, a senhora da cacatua, Dona Mercedes. Sua diversão era ficar sentada na calçada com uma cacatua barulhenta. Ela não era de falar muito e ficava me vigiando brincar com o Zinho na calçada. No meu quintal, à beira da cerca, tinham muitos arbustos com sombras escuras em formas de caverninha, onde eu levava os brinquedos para ficar com o Zinho sem ninguém ver.
A escolinha era um quarteirão de casa. Todo dia, a dona Mercedes com a cacatua me levava e trazia da escola. E ele ia comigo até o portão. Tudo ia bem, até que vi os vizinhos começarem a arrumar tudo para mudarem de casa. Meu coração bateu forte. Eu tinha que fazer alguma coisa. Então eu me escondi. Peguei Zinho e levei ele para os arbustos. Quando o caminhão já estava carregado para ir embora, escutei o Gradel procurando Zinho. Como ele não encontrou, abandonou ele. Foram embora. Ninguém sabe para onde. Fiquei preocupada. O Zinho não podia ficar na minha casa. A minha mãe não ia deixar. Então eu fui conversar com a dona Mercedes. Ela, toda tranquila, me disse para eu não me preocupar, que era só eu deixar o Zinho na casa do lado. Tava vazia mesmo. O Zinho continuou morando lá, perto da cerca onde costumava brincar. Tudo estava indo muito bem. Até que, naquele dia, depois de chegar da escola com a dona Mercedes, vimos os novos vizinhos chegando. O novo vizinho se chama Lohan. Ele percebeu o Zinho no quintal. Dona Mercedes e eu vimos quando ele foi ver Zinho. O Zinho estava meio tímido, mas que respondeu aqueles carinhos como um bom menino. Eu queria ir buscar ele, mas a dona Mercedes não deixou. Não consegui me conter e escapei da mão de dona Mercedes. Pelo buraco da cerca fui buscar o Zinho. Tirei ele das mãos do Lohan. E mesmo assim, o Lohan, se apoiando nas muletinhas, foi muito educado. Sorriu para mim e, estendendo a mão, se apresentou. Acabei concordando em dividir o amor de Zinho. O Zinho era amado por nós. Uma tarde, brincando com ele na calçada, com a dona Mercedes e a cacatua, Zinho perseguiu um passarinho e acabou avançando para a rua. O caminhão virou com tudo. A dona Mercedes pegou-lhe nos braços. Levamos ele rápido para um veterinário num abrigo de animais ali perto. Zinho foi atendido. O veterinário fazia cara de suspense enquanto estava examinando. Depois ele disse que foi só uma pancada. Feitos curativos, levamos o Zinho para casa. O Zinho se recuperou rápido das feridas. Nossa rotina voltou ao normal. Aí um dia, aquela senhora rouca com Gradel, passando de carro em frente à casa do Lohan, viram um Zinho brincando na calçada. Eu estava no meu quarto fazendo a lição de casa. Dona Mercedes e a cacatua também estavam na calçada com o Zinho. Da janela do meu quarto, eu vi quando o Gradel saiu do carro em direção ao Zinho. Vi quando ele pegou o Zinho e colocou no carro. O Lohan até tentou conversar com o Gradel, mas ele debochou do Lohan e levou o Zinho embora. A dona Mercedes ficou olhando. Eu corri até a calçada, mas era tarde. O Lohan se aproximou da gente. Chorei muito naquele dia. Lohan disse que íamos trazê-lo de volta, mas a gente não sabia nem onde eles moravam. O Lohan me prometeu que ia descobrir e trazer o Zinho de volta.
Por sorte, a dona Mercedes disse que sabia onde ficava a escola em que Gradel estudava. No outro dia, eu e o Lohan fomos junto com a dona Mercedes e a Cacatua até a escola em que Gradel estudava. E seguimos ele até em casa. Conseguimos ver o Zinho. Ele estava no quintal, preso numa corrente curta, magro e maltratado. Eu ia tirar ele dali, mas a dona Mercedes não deixou. Disse que não era o momento, que era preciso planejar melhor, para voltarmos outro dia. Então eu ficava brincando sozinha com as coisas de Zinho na caverninha. Mas finalmente, no dia seguinte, fomos de novo até a casa do Gradel. Encontramos Zinho acorrentado de novo. E doente. A dona Mercedes e a Cacatua ficaram na calçada vigiando, enquanto eu e o Lohan estávamos amarrando o Zinho. Mas de repente, chegou o Gradel em tom de terror, dizendo que não íamos levar o filhote a lugar nenhum. Eu fui pra cima do Gradel e disse que o Zinho estava doente. Eu pedi para levar o Zinho para poder cuidar dele. Mas Gradel disse: "Eu não dou a mínima para esse sarmento." O Lohan implorou pro Gradel deixar a gente levar o Zinho embora. A dona Mercedes ficou vendo tudo da calçada. Até que, vendo que o Zinho era muito importante para nós, o Gradel propôs fazer negócio. Ele perguntou a que a gente daria em troca. Aí eu falei que a gente não tinha nada. Então Gradel ficou parado, olhando para as muletas do Lohan. E feliz da vida, eu carreguei o Lohan nas costas de volta para casa, acompanhada de dona Mercedes com a sua cacatua barulhenta toda brincalhona. E é claro, do Zinho, o meu filhote, que ia na minha frente, abanando o rabinho de tanta alegria.